Então, como eu havia falado para vocês, essa é a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a calorimetria, tá bom? Esse slide eu vou disponibilizar depois para vocês, depois da aula. E vocês também podem anotar alguma coisa que vocês quiserem. No caso, anotar é tirar print, né? Então, anotem aí caso vocês achem alguma informação importante. Beleza. Então, o que vem a ser a calorimetria? A calorimetria, ela é a parte da física que vai estudar o quê? O calor e como esse calor ele se transfere de corpos para outros. A gente vai fazer uma medida, tá, do calor, tá certo? É por isso que se chama calorimetria. Metria vem de medida, a gente vai medir o calor, tá certo? A gente sabe que para medir temperatura, a gente tem um aparelho que é o termômetro, não é isso? O termômetro, se você pegar e colocar para medir a temperatura do corpo humano, você consegue medir a temperatura do corpo humano associando o valor da temperatura a um número e uma unidade. Então, por exemplo, se uma pessoa estiver com 36 graus Celsius, significa que essa pessoa ela está com uma temperatura absolutamente normal, tá bom? Agora, se você mede a temperatura de uma pessoa usando um termômetro e essa temperatura dá 40, pode contar que a pessoa está com alguma infecção, algum problema no organismo. Então, o termômetro é o aparelho que serve para você medir o quê? Temperatura. Para medir calor, a gente não tem esse aparelho, tá bom? Então, por isso que é muito importante que vocês todos tenham feito a atividade anterior para saber diferenciar o calor de temperatura. Calor é um conceito totalmente diferente de temperatura, não é a mesma coisa, tá bom? Vou passar aqui só para a gente fazer essas definições, para ver se vocês ainda lembram alguma coisa. Então, o que vem a ser calor? Eu coloquei aqui do lado um corpo com uma temperatura, tá, mais alta, e aqui do lado dele, um corpo com uma temperatura mais baixa, um objeto com uma temperatura mais baixa, tá bom? Aí o que vai acontecer? Esse que está com a temperatura mais alta, ele está com uma agitação térmica muito maior. E esse do lado aqui, que está com uma temperatura mais baixa, ele está com uma agitação menor. Não, eles não têm calor dentro dele. É um erro muito comum a gente falar assim, eu estou com muito calor. Não, calor ele não está dentro do corpo. O calor ele vai estar fora. E como é que vai ocorrer esse calor? Quando eu juntar esse corpo que está com uma temperatura maior com esse corpo que está com uma temperatura menor. Aí eu vou juntar eles dois, olha aqui embaixo. O que acontece? O corpo que está com uma temperatura maior, ou seja, que está com uma agitação térmica maior, ele vai transferir a energia que ele tem para o outro que está com uma temperatura menor. Aí vai chegar um momento que os dois vão atingir a mesma agitação. Atingindo a mesma agitação, a gente vai dizer que eles estão o quê? Equilíbrio térmico, tá certo? Então, de novo, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas do corpo. Esse aqui está com uma temperatura mais elevada. Esse da direita está com uma temperatura mais baixa, tá? Ou seja, com agitação menor. Quando eu juntar os dois, o que vai existir entre eles? Calor, que vai se transferir de onde para onde? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois vão atingir o que? A mesma temperatura. Olha só, qual é a unidade que a gente usa para medir o calor? A gente usa a caloria, tá? Só que a caloria não é do Sistema Internacional de Unidades, ou a gente pode usar o Joule, que é do Sistema Internacional de Unidades, tá? E uma caloria, uma quilocaloria, equivale a 1000 calorias, tá certo? Aqui do lado a gente tem uma imagem, né, de uma pessoa medindo a temperatura. É uma forma incorreta de medir temperatura. Quando você está na sua casa e está com febre, aí, geralmente o que a pessoa faz? Ela pega e coloca a mão, né, na tua testa e acha que vai medir a temperatura. Na verdade, o nosso tato ele não é bom para fazer isso. Você precisa desse aparelho aqui, tá certo? Bem, então quando o corpo ele recebe calor ou ele perde calor para o ambiente externo, duas coisas podem acontecer. Quais são essas duas coisas? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Ó. Quando o corpo recebe ou perde calor, a sua temperatura pode variar ou não. Qual é a primeira condição para a temperatura variar? Ó, se a temperatura mudar, a gente vai dizer que o corpo ele recebeu o calor do tipo sensível. Tá? E o que é calor do tipo sensível?
é quando o objeto recebe calor, e ao receber calor ele aumenta a temperatura. Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer café, você pega a água, coloca lá no jarro, né? E liga o fogo. A temperatura da água está baixa, certo? Aí quando o fogo começar a aquecer a água, a temperatura da água vai começar o quê? A subir, sendo, portanto, que a sua temperatura está aumentando. Então a gente diz que a água está recebendo calor do tipo sensível. Vou até marcar aqui, deixa eu ver se o marca-texto consegue. Ó, o que é calor do tipo sensível? É quando há mudança de temperatura, tá certo? Essa é a primeira condição que um corpo que recebe calor. E se ele perder calor, né, a temperatura baixa. Recebeu calor, temperatura aumenta. Perdeu calor, temperatura baixa. Essa é a condição que a gente diz que o corpo está recebendo ou perdendo calor sensível, tá bom? Bem, e qual é a outra condição? É que se o corpo receber calor, pode acontecer que a temperatura dele não altere. E que condição é essa? Essa condição é quando o corpo ele está mudando de fase. Vocês lembram das mudanças de fase? Você tem o sólido, você tem o líquido e você tem o que? O gasoso, né? Quando sai do estado sólido para o líquido, é o processo de fusão. Aí no processo de fusão, o que acontece? O corpo, o objeto, ele não aumenta a temperatura dele. O calor que ele vai receber só vai servir para desestruturar as moléculas dele, para ele deixar de ser sólido e ele começar a virar líquido, tá certo? Então, nesse caso, a temperatura não está aumentando. Vou te dar um exemplo. Se você pegar um cubo de gelo com uma temperatura 0 graus Celsius, quando você começar a jogar calor no gelo, a temperatura do gelo ela não vai começar a aumentar mais. Por quê? Porque esse calor que o gelo vai receber vai servir para desestruturar o formato dele e transformar ele em água. A partir do momento que o gelo virou água, aí a água, que vai estar a 0 graus Celsius, também vai começar a aumentar a temperatura de novo. Então, o que vai acontecer? Quando o corpo mudar de fase, a temperatura não vai mudar, tá bom? Então, resumindo, quando o corpo recebe ou perde calor, a temperatura pode o quê? Variar ou não. Quando é que ela varia? Quando você está recebendo calor do tipo sensível ou perdendo calor do tipo sensível. Aí a temperatura sobe ou desce. Na outra condição, o que vai acontecer? Você vai fornecer calor para o corpo e a temperatura dele não vai mudar. Quando é que isso vai acontecer? Quando ele estiver mudando de fase. E quando ele estiver mudando de fase, a gente vai chamar esse calor de calor latente. Então, pergunta para vocês, quais são as duas formas de calor que tem na física? Você tem um calor do tipo sensível, varia a temperatura, e você tem calor do tipo latente, que a temperatura não muda, tá bom? São essas duas condições. Então, o que eu estava falando para vocês agora há pouco é o que acontece nas mudanças de fase em sólido, líquido e gasoso, né? Quando sai do... Isso aqui vocês aprendem no fundamental, mas acho que vocês nunca esquecem isso aqui, ó. Do estado sólido para o líquido a gente chama de fusão, né? Ele está sofrendo processo de fusão. E do estado líquido para o gasoso você tem um processo de vaporização, a água está vaporizando. Então, no sentido do sólido para o líquido para o gasoso, para isso acontecer, essa mudança de fase, o corpo ele tem que receber ou perder? Tem que receber. Então, ele recebe calor para sofrer o processo de fusão e para sofrer o processo de vaporização. Tem um caso em que o objeto ele recebe calor e ele já muda instantaneamente do estado sólido sem passar pelo líquido. Como é que a gente chama esse nome? Chama de sublimação direta. Tá? Então, nesse sentido, do sólido para o líquido para o gasoso, o objeto ele tem que receber calor para isso acontecer. Tá bom? No processo inverso, que é o processo onde você faz gelo, por exemplo, você pega a água, né? Aqui, a água está no estado líquido, e aí você quer que a água vire o quê? Gelo, no estado sólido. O que você faz? Você dá calor para a água ou você retira calor da água? Você tem que retirar calor da água. Ao retirar calor da água, você vai fazer a água virar sólido. Então você está no processo de solidificação. A mesma coisa vai funcionar do estado gasoso para o líquido. Se eu quero pegar o gás, o vapor, e transformar em líquido, o que vai acontecer? Processo de condensação. Vou ter que retirar calor dele. Então, no sentido do gasoso para o líquido
para o sólido, vai haver uma perda de calor. Qual é o caso onde no nosso dia a dia onde você tem o processo de condensação? Por exemplo, você coloca água dentro do copo e deixa em cima da mesa. Aí o que vai acontecer? O nosso ar em volta, ele é carregado de partículas de água, moléculas de água. Essas moléculas de água que estão no estado de vapor, quando elas entrarem em contato com as paredes do copo, elas vão começar a se juntar. Por quê? Porque a água que está dentro do copo está com uma temperatura mais baixa, entendeu? Aí, ao estar com uma temperatura mais baixa, as moléculas do ambiente vão começar a se grudar na parede do copo e vai fazer o processo de condensação, que é o vapor do ambiente entrando em contato com a parede, vai se transformar em gotícula de água, se transformando no estado líquido. Isso também acontece muito no ônibus, né, quando está chovendo e tal. Aí fecha todas as janelas, do lado de dentro fica quente, porque tem um calor humano, e do lado de fora fica com uma temperatura mais baixa. E a água ela se condensa na parede do vidro do ônibus. Então, processo de condensação também. Bem, uma coisa que é muito importante para a gente é que nas mudanças de fase, tá, eu botei até aqui embaixo, isso aqui é importantíssimo para a gente. Nas mudanças de fase, uma substância, o que vai acontecer com ela? A temperatura dela vai alterar? Não. A temperatura vai permanecer constante. Lembra que eu falei para vocês que existem dois tipos de calor? Você tem um calor sensível, que é a variação de temperatura, e você tem um calor latente. Então, nesse caso da mudança de fase, que é o que a gente está olhando agora, a temperatura ela não vai mudar. Enquanto que o sólido estiver virando líquido, vai ficar em 0 graus Celsius. Aí todo gelo vira água. Não há variação de temperatura. Mesma coisa vai acontecer se a água estiver virando vapor. O líquido vai chegar em 100 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? Se você colocar mais fogo na água, a temperatura dela não vai aumentar para 100, ela vai virar vapor mais rápido, porque não está ocorrendo o quê? Variação de temperatura. Então, a temperatura, como eu falei para vocês, ela tem que permanecer constante, tá bom? Se a substância estiver fundindo ou em ebulição, por exemplo, o calor recebido é empregado para exclusivamente romper as ligações moleculares. Então, é por esse fato que não tem variação de temperatura. Então, aqui no exemplo do que eu coloquei aqui para vocês, né, no desenho, a gente tem gelo, cadê? Deixa eu pegar uma caneta. A gente tem gelo, ó, a 0 graus Celsius. Aí vamos supor que você quer fazer esse gelo virar vapor aqui, ó. Então, o que você vai fornecer para a água? Você vai começar a fornecer calor. Você fornece calor. Chamar o calor aqui de quê, tá bom? Fornece calor. Aí, o que vai acontecer com esse gelo? O gelo vai começar a derreter. E ao derreter, ele não aumenta a temperatura. A mistura gelo e água, ela vai permanecer a 0 graus Celsius. Por quê? Porque nessa mudança de fase, o calor que está sendo fornecido aqui, ele não altera a temperatura. A temperatura só vai começar a aumentar novamente quando todo o gelo virar água. Todo o gelo virando água, aí sim. Quando você só tiver água, jogou o calor aqui, o que vai acontecer? A água vai começar a aumentar a temperatura e vai atingir qual temperatura? 100 graus Celsius. Tá? E ao atingir 100 graus Celsius, você aumentando a chama aqui, a quantidade de calor, essa quantidade de calor, ao invés de aumentar os 100 graus Celsius, ele vai transformar mais rápido a água em vapor. Tá certo? Então, na aula de agora, o que a gente vai fazer? A gente, para não misturar muito, eu vou estudar só o calor sensível, tá? Que é aquele calor que é usado para mudar a temperatura. Não tem nenhuma pergunta ainda. Tá bom? Aí depois, numa outra aula, a gente estuda o calor latente. Tá bom? Então, vamos lá estudar o calor que serve, que a gente chama de calor sensível. Bem, então o que vem a ser calor sensível, como eu defini para vocês? É aquele calor que o corpo recebe calor e a temperatura muda. Tá bom? É isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Aí na outra aula a gente pode estudar isso aqui, ó. As mudanças de fase, tá bom? Bora lá. Vamos fazer 3 experimentos mentais com vocês. Eu preciso agora que vocês me acompanhem, tá? Olhem para mim e olhem para a tela. Olha só essa experiência. Vamos supor que você tenha um corpo, um objeto aqui, tá vendo esse objeto A bem aqui do lado? Tá, né? Aí eu vou fornecer calor para ele. Ó. Tá? Ele está numa temperatura inicial,
Eu chamei aqui de T0, pode ser qualquer temperatura. Aí eu vou começar a fornecer calor para ele. Ao fornecer calor, vamos supor que nesse caso aqui, a temperatura dele aumentou mais de 20 graus. Tá beleza? Então essa é a nossa primeira experiência aqui. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou fornecer calor para o mesmo corpo, com o mesmo tamanho, com as mesmas características e com a mesma temperatura. Só que ao invés de fornecer um pouquinho de calor, vou fornecer mais calor para ele. Aí percebe que a temperatura dele aumentou mais. Tá certo? Qual é a conclusão que eu posso chegar disso aí? Opa, qual dos dois corpos que vai receber mais calor? O A ou o B? É claro que a temperatura dele aumentou o que mais? Né? Corpos de mesmo material e de mesma massa são diretamente proporcionais às variações de temperatura. Quem receber mais calor vai aumentar mais a temperatura. E quem perder mais calor vai baixar mais a temperatura. Então, essa é a primeira condição que a gente tem aqui. Bora fazer um outro experimento mental. Vou colocar aqui o mesmo objeto com o mesmo material, tá? E aqui só que ele maior. Mesmo objeto de mesmo material, só que maior. E aí eu vou fornecer calor tanto para esse quanto para esse daqui. Dos dois, qual dos dois precisa receber mais calor para variar a mesma temperatura? O A ou o B? São feitos do mesmo material. Então vamos supor que aqui seja ferro e aqui seja ferro. Tá? Só que esse outro aqui ele é maior. Bora pensar numa frigideira, né? Que é coisa do nosso dia a dia. Aqui tu tem uma frigideira que tu vai fritar ovo aqui, ó. E aqui tu tem uma frigideira maior. Bom, eu acho que Qual é a frigideira que vai aquecer mais rápido? o maior vai demorar mais Oi, pra pode esquentar, né? falar, Josué. Josué, né? Não, eu sou o Igor. Demora mais, porque ele é maior. Igor, isso, é porque a voz de vocês são parecidas pelo áudio, né? O maior ele vai demorar mais para aquecer. Por que ele demora mais para aquecer? Porque ele é maior, tem mais matéria. Então, tendo mais matéria, mais massa, eu preciso de mais calor para que os dois atinjam a mesma temperatura final. Não é isso? Então, o corpo V ele vai receber mais calor porque ele é maior. Tá bom? Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Pode. Então a gente já descobriu o seguinte: o calor ele é proporcional à variação de temperatura, certo? Mais calor, mais temperatura. E agora que a gente está vendo, o maior recebe mais calor, tá certo? Porque a massa dele é maior, é proporcional à massa. E o menor é tipo assim: imagina que você tem uma garrafa de refrigerante. Não vou fazer propaganda aqui, mas uma garrafa de refrigerante de uma marca aí que vocês imaginam a marca que vocês quiserem. Se você deixar o refrigerante dentro da garrafa, é diferente de você pegar o refrigerante e separar ele nos copos. O menor, ele recebe calor mais rápido e perde calor mais rápido. E o maior, ele demora mais para aquecer e também para resfriar. Então, se você deixar o refrigerante todo junto na mesma garrafa, ele vai demorar mais para esfriar. Se você colocar o refrigerante em copos em partes menores, ele vai perder o calor dele mais rápido. E por último, para encerrar aqui, a parte para a gente no final montar a equação, é que a gente tem o seguinte: essa equação vocês têm que anotar ela, ou tirar um print, né? Tira um print da tela aí, anote essa equação, porque ela é a equação que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. Eu vou até anotar aqui que essa equação ela é muito importante. Então, ela é a equação fundamental da calorimetria, tá? O que essa equação está dizendo para a gente? Agora a gente tem que entender o que essa equação está falando. Ó, lembra que como é que a gente está chamando o calor aqui? A gente está chamando o calor de Qzão, não é isso? Então isso aqui é o calor. Tá certo? Isso aqui é o calor. O que o calor ele é? O calor ele é proporcional à massa. Lembra que a gente acabou de ver que quanto maior o corpo, mais calor eu preciso fornecer para ele? Então o calor e a massa são proporcionais. Maior calor, ou desculpa, maior massa, objetos maiores precisam de quê? De mais calor, tá? E a gente viu também
que quanto maior a variação de temperatura, isso aqui é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, também significa que o corpo está recebendo mais calor. Tá? Então, aumentou o calor, aumenta a temperatura. Baixou a temperatura, baixou o calor. Menor massa, menor quantidade de calor. Então, elas são diretamente proporcionais. Só que nessa equação, vocês estão vendo aqui que aparece um Czinho, né, não? Esse Czinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse Czinho a gente vai ver agora o que ele significa. Ele se chama calor específico. Tá? E o que vem a ser calor específico? Já tiraram o print da tela? Vou dar mais uns 2 segundinhos aí para vocês. Beleza, já tiraram, né? Então, o que vem a ser o calor específico? O calor específico ele vem a ser uma característica dos materiais. Tá? Então, o calor específico ele sempre vai ter um número associado a ele. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter a acetona. A acetona ela tem um calor específico de 0,52. Tá? A areia tem um calor específico 0,2. E a água, de todas as substâncias, a água ela é a que tem o maior calor específico. Bem, então, você vai perceber que calor específico é ligado a uma quantidade de calor que o corpo recebe. Então, vamos supor que você vá numa praia, só para vocês entenderem o que significa. De manhã cedo, quando você vai na praia, o que acontece? Você percebe que a areia ela está com uma temperatura maior do que a água. A água aqui ela está com uma temperatura mais baixa. Por que isso acontece? Acontece justamente por causa do calor específico. Pensa comigo, tanto a areia quanto a água recebem a mesma quantidade de calor do Sol, só que a areia aquece mais rápido e a água demora mais para aquecer. Isso vai acontecer justamente por causa dessa característica que a gente chama de calor específico. Na imagem anterior, olha só, a água ela tem um calor específico, vou anotar bem aqui do lado. O calor específico da água é de 1 cal grama grau Celsius. E da areia, 0,2. 0,2 cal grama grau Celsius. Então, esses valores eles são fixos. Bem, então, olha só. Vamos ler o que significa esse cal grama grau Celsius. Significa aqui, ó, que o calor específico da água ela é de 1 caloria para cada grama variar a temperatura de 1 grau. 1 grau Celsius. Tá? Opa, mudou aqui. E para a areia, ela precisa de 0,2 calorias de calor para cada grama variar a temperatura de 1 grau Celsius. Então, quem que vocês acham que vai aquecer primeiro? A areia ou a água? A água ela vai precisar de mais calor para aumentar 1 grau. E a areia vai precisar de menos calor para aumentar 1 grau. Então, se a água e a areia recebem a mesma quantidade de calor, quem é que vai variar primeiro? A que tiver o menor calor específico. Tá certo? A que tiver o menor calor específico vai variar logo 1 grau. É por isso que a areia vai aquecer mais rápido do que a água. Olha só, então vamos ler aqui ó, o significado. Numericamente, o calor específico ele é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau cada grama da substância. Então, as substâncias que tiverem um menor calor específico, no caso aqui a areia, elas vão variar a temperatura mais rápido. E quem tiver um maior calor específico vai demorar mais para aquecer. Só que um processo inverso acontece à noite. Quando você vai à noite para... Não sei se alguém já foi à noite para a praia, alguma coisa assim. A água ela não demora mais para aquecer, porque ela precisa de mais calor. Ela também vai demorar mais para resfriar. A areia ela não aquece mais rápido. Ela jogou calor nela, ela aqueceu rápido, mas também ela esfria rápido. Então, justamente por causa do calor específico, que é essa característica das substâncias que a cada 1 grau cada 1 grama de substância faz ela aumentar 1 grau. Tá bom?
Outro conceito que a gente precisa aprender aqui é o conceito de capacidade térmica. Marca texto, capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo? Capacidade térmica de um corpo é representar a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse corpo para ele variar a temperatura dele de 1 grau. Então, é o que vocês enxergam aqui do lado. Deixa eu pintar aqui para vocês. Então, capacidade térmica a gente vai chamar de C maiúsculo. Tá bom? Então, na aula de hoje a gente já aprendeu 2 equações, né, não? A equação fundamental da calorimetria. Estamos aprendendo essa agora que eu pintei para vocês. Capacidade térmica que a gente vai representar pela letra C vai ser a quantidade de calor que o objeto, o corpo, ou ele perde ou ele ganha para variar a temperatura dele. Essa que é a definição de capacidade. Então, corpos maiores têm uma capacidade térmica maior do que os corpos menores. Tá bom? E aqui, a capacidade térmica relacionada ao calor específico do corpo. Tá bom? Vou passar aqui o slide. Tirei um print dessas equações aí. Eu diria que essa aqui ela é a mais importante, tá? Professor, Essa e a outra lá. professor, e pode falar. nenhuma questão de uma fórmula sempre vai ser usado um dos elementos lá do quadro do calor específico? Sim, vai ser usado. Só que para você resolver o problema, ele vai precisar, por exemplo, se ele estiver te pedindo para você determinar qual é a quantidade de calor, ele vai ter que te dar o calor específico, porque você não é, digamos assim, não é obrigado a saber, porque você não é físico, tá? Você não é obrigado a saber, nem nós que somos físicos, né? A gente sempre tem essa tabela. Esses valores constantes, que são números que não se alteram, sempre a gente tem que ter uma tabela ali. Então, nós não somos obrigados a saber, porque esses valores eles são valores experimentais de laboratório. Então, eles têm que ser dados para a gente, ou fornecidos. E se ele não te der o calor específico, ele vai te dar elementos necessários para você descobrir esse calor específico, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Tá. Ó, vamos prosseguindo aqui. A gente vai para o nosso primeiro exemplo. Vou ler a questão com vocês. Se vocês quiserem tirar o print, tá? Ó, uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. Então, esse dado aqui, todos os dados numéricos que eu for vendo na questão, então assenta aqui, né? Todos os dados numéricos que eu for tendo na questão, por exemplo, eu digo para o meu aluno que é bom ele anotar do lado, para ele não perder. Então, ele já está te dando uma informação aqui que é a temperatura inicial da água. Vamos aqui de TI, temperatura inicial da água, 60 graus Celsius. Tá? Beleza. Aí ele fala assim que o conjunto, que conjunto é esse? É a água, ele está falando da água com a garrafa térmica, tá? Elas têm uma capacidade térmica juntas de 80 calorias graus Celsius. Então, aqui ele já está te dando uma outra informação. Então, vou anotar aqui a informação. Capacidade térmica, que é o C maiúsculo. Anota aqui 80 calorias graus Celsius. Tá bom? Essa é a capacidade térmica, que é o C maiúsculo. Calor específico é o C minúsculo. Tá bom? O sistema é colocado sobre uma mesa após algum tempo. E a sua temperatura passa para 55 graus Celsius. Qual era a temperatura que estava no início? Não estava 60? Estava. Só que ela caiu para 55. Então, nesse caso de cair de 60 para 55, a pergunta que eu faço para vocês, se essa temperatura caiu, essa água, ela recebeu calor ou ela perdeu calor? Essa é a pergunta para vocês, tá? Pode responder qualquer um que quiser ligar o microfone. Não? O pessoal está com vergonha de falar? Pode falar, pessoal. Deixa eu repetir a pergunta. A água estava a 60 graus, alta. Aí a temperatura baixou. Para baixar a temperatura, a água tem que perder ou ela tem que receber? Tem que perder, né?
Ó, alguém já ia falar, mas aí eu acabei falando. Todo agoniado esse Profis, né? Bem, então o sistema é colocado sobre a mesa, então ele perde calor. Ó, aqui ele está até falando na questão qual foi a perda de energia térmica para o ambiente. Então ele quer saber o quanto de calor que foi perdido. Então se a temperatura era 60, ela caiu para 55, isso aqui também eu anoto. Então aqui do lado, quando vocês forem resolver qualquer questão de física, sempre é bom você anotar os dados. Aqui, olha. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo que estava com uma temperatura de 60 graus, aí a temperatura dele caiu para 55. E a capacidade térmica dos dois é de 80. Então, se eu quisesse calcular essa variação de temperatura, como é que a gente faria a variação de temperatura? Para calcular a variação de temperatura, você vai pegar sempre a temperatura do final menos a temperatura que estava no início, tá bom? Então, de novo, quando eu quiser calcular a variação de temperatura, eu sempre vou pegar a temperatura final menos a temperatura que estava no começo. E isso aqui a gente chama de ΔT. Então, o que é o nosso ΔT? É a temperatura que está no final, que é quanto? 55, não é isso? Menos a temperatura do início. Não começou com 60? Foi. Então, coloca aqui, ó. Portanto, se a gente subtrair isso aqui, 55 menos 60, vai nos dar menos 5 graus Celsius, que foi a variação de temperatura. E para que eu quero saber a variação de temperatura? Vou pegar a borrachinha aqui. Estou tentando me acostumar ainda com esse quadro. Aqui. Ixi. Enfim, né? Para que eu quero saber essa variação de temperatura? Ela é muito importante para o nosso cálculo que nós iremos fazer agora, que é calcular a perda de energia térmica, quanto de calor a gente vai precisar. Então, eu vou botar no outro quadro, que acho que nesse espaço aqui não vai dar. Então, se vocês quiserem já tirar um print dessa parte aí, tirem. Tirou? Beleza. Ó, eu vou aqui anotar os dados que são importantes. A variação de temperatura que a gente encontrou, que é de menos 5 graus Celsius, e a capacidade térmica dos objetos, que é de 80 cal por grau Celsius. Bem, então para eu calcular a quantidade de calor, eu posso simplesmente ir pela capacidade térmica dos objetos. Lembra que a capacidade térmica, a definição, é a quantidade de calor para a variação de temperatura. Tá certo? Bem, como eu tenho aqui no meu problema a variação de temperatura e como eu tenho a capacidade térmica dos dois, que são esses dois dados aqui, ó, eu posso simplesmente substituir. Então, nesse lugar aqui onde está o C maiúsculo, eu vou colocar 80. Igual, então vou repetir a mesma coisa, ó, o que eu não tenho, coloco aqui. E a variação de temperatura, eu tenho que é menos 5, tá certo? Então vou colocar aqui menos 5. E agora o que eu faço? Esse menos 5 que está dividindo, eu vou passar ele para cá, ó, e ele vai multiplicar. Então o calor, que é o Q, ele vai ser igual a eu multiplicar 80 com o menos 5 ali, multiplicado pelo menos 5. E isso aqui vai nos dar menos 400. O calor, qual é a unidade de calor que a gente estava estudando ali? Calorias. Então, o que significa esse menos aqui? Vou até mudar de cor. Aqui. Esse menos significa que o corpo perdeu. Ele perdeu o quê? Calor. E é justamente o que a gente esperava. Se a temperatura estava em 60, perdeu 5 graus, então ele perdeu 400 calorias para que a temperatura variasse a quantidade de 5 graus. Podem tirar um print da tela. Tá, então nesse caso aqui a gente vai resolver uma outra questão, tá bom?
Enquanto isso, dê uma lida na questão e tenta ver se vocês conseguem identificar qual é a equação e qual é a fórmula que vocês usariam para fazer ela. Certo? Vou ler com vocês. Um corpo de massa 400 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,6 cal/grau Celsius. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 15 para 75. Na letra B, que a quantidade de calor que ele deve ceder para que sua temperatura diminua a 15 graus. E letra C, a capacidade térmica do corpo. Tá? Na letra A, qual é a equação que a gente pode usar para resolver? A gente pode usar essa daqui. Ó. Por que, profs? Por que é essa equação e não outra? Porque, olha só, ele está falando de massa, ele está falando de calor específico, então, ó, que massa, calor específico, e na letra A ele está falando de variação de temperatura. Então, você tem massa, você tem calor específico, e você tem mais o quê? Variação de temperatura. Aí você vai poder calcular a quantidade de calor. Na letra B, a mesma coisa. Você tem a massa, você tem o calor específico, que é o mesmo ainda, e você tem a variação de temperatura, que já não é mais essa daqui, já é outra. Então, também nessa aqui você vai usar QMC delta T. E na letra C, ele quer o cálculo da capacidade térmica do corpo. Então, a gente vai usar a equação da capacidade térmica do corpo, que é essa daqui. Tudo bem? Ó, exemplo 2. Quais são os dados que nós temos? A massa, quem lembra qual é a massa aí? Pode ligar o microfone. 400 gramas. Calor específico, quanto é que vale lá? 0,6 cal grama grau Celsius. O que mais que a gente tem na letra? Aqui é a letra A, né, que a gente vai fazer. Letra A. A gente tem a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Só que vamos ver lá no problema que eu não lembro agora qual é a final e qual é a inicial. Ó, começa com 15, é inicial, e termina com 55, não? Então vai ficar 55 menos 15. 55 menos 15. E que, portanto, a nossa variação de temperatura é de quanto? 40 graus Celsius. Tá bom? Quando ele não te der a variação de temperatura, você vai fazer esse processo aqui, ó. Tá bom? Quando ele não te der a variação de temperatura. Geralmente, quando é que você vai fazer esse cálculo que está dentro do balão? Quando ele te der, a temperatura era tanto e foi para tanto. Aí você vai ter que subtrair uma da outra para poder achar quanto foi que ela variou. Tudo bem? Para depois fazer isso aqui que eu vou fazer, ó. QMC delta T. Que macete, né? Que macete essa equação. Então, bora colocar aqui, ó. Massa, comigo, vai lá, 400 vezes o calor específico, que é 0,6, vezes a variação de temperatura, que é de 40. Tá bom? Então, você coloca 40 bem aqui. Então, a nossa quantidade de calor vai ser... Ó, como aqui é 400 vezes 0,6 vezes 40, eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Então, vou multiplicar aqui 0,6 por 4. 0,6 por 4, isso aqui vai nos dar 24, né? 24 vezes 400, tá? E aí vai ser aqui, ó. Deixa eu fazer esse cálculo aqui de memória aqui. Eu não lembro que eu não fiz essa conta. Se você não souber, faz do lado aqui, ó. 400 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Então vai ficar aqui. Somando tudo. 0.
0 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 8 mais 1, 9. Então, aqui, 9.600 calorias. Tá? Então, 9.600 calorias. Então, na letra A, um corpo de 400 gramas, com calor específico 0,6, e que a temperatura dele variou 40, ele precisa de 9.600 calorias. Então, justamente o que a calorimetria faz, ela mede qual é a quantidade de calor que o corpo ele recebe ou ele perde. Nesse caso, ele está recebendo. Por quê? Porque a temperatura dele estava em 15 e vai aumentar para 55. E para isso acontecer, ele tem que receber quanto? 9.600 calorias. Tudo bem? Como você já entenderam o processo, olha só. Aqui na letra B, ele quer saber a quantidade de calor que deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus. Tá? Então, vou pegar os mesmos dados da questão. Vou pegar aqui os mesmos dados da questão, letra B. A gente está com um corpo que ainda continua com a mesma quantidade. Ele tem o mesmo calor específico. Só que a variação de temperatura dele, ele quer que a temperatura diminua, certo? Não quer que a temperatura dele diminua? Quer. Então, para a temperatura dele diminuir, a gente tem que colocar o sinal aqui, ó, de menos. Por quê? Porque a temperatura está diminuindo. Então, não esqueça, olha só. Vamos ler de novo aqui a questão. Ele quer que a quantidade de calor que ele vai perder, e para perder, a temperatura tem que diminuir. Isso significa que esse 15 ele vai ser negativo, tá bom? Então não caia nessa pegadinha. Então aqui vai ser menos 15 a variação. Então percebe uma coisa, que ele não te deu a temperatura do início, nem a temperatura do final, porque justamente essa que ele te deu já é a variação. Então o que, que você vai fazer? Que macete. Que macete é a equação fundamental da calorimetria. A gente vai ter a massa, que continua a mesma, multiplicado pelo calor específico, que é 0,6, vezes a variação, que é menos 15. Tá? Então, multiplicando aqui 0,6 por 15, a gente vai ter menos 9. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vai ser menos 9. Aqui vai ser menos 9. Multiplicado por 400. Tá? Multiplicado por 400. Vai nos dar 3.600. Só que negativo. Por que negativo? Porque menos com mais dá menos. Então, 3.600 calorias. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Na letra A, deu positivo. Por quê? Porque o corpo ele está recebendo. Recebendo o quê? E no caso da letra B, deu negativo porque o corpo está o quê? Perdendo. Então, ele perdeu calor. Tudo bem, pessoal? Bem, esse era o conteúdo que eu ia trabalhar aqui com vocês. Aí eu vou deixar aqui um desafio, que é o exemplo número 3, que eu queria que vocês tentassem fazer. Eu vou mostrar de novo. Tá? Que é esse exemplo 3. Tirei um print dessa questão. E vocês vão tentar fazer sozinhos essa aqui. Essa é a questão mais difícil. Tá? Essa questão é uma questão bem difícil para vocês tentarem fazer. Mas eu queria que vocês tentassem. E aí depois, na próxima aula, a gente vai resolver ela. Tá? E não esqueça também que eu vou deixar uma lista para vocês. Bora fazer um resuminho da aula de hoje, que a gente estudou, fazer um esquema. Bora fazer aqui o nosso esquema. Então, o que foi que a gente estudou na nossa aula de hoje? Só para encerrar. A gente estudou calorimetria, que é o estudo da medida do calor. Então, a gente vai fazer o quê? Medir calor. Tá?
Existem dois tipos de calor que a gente vai medir. Você tem o calor, que ele é o sensível, que é quando há mudança de temperatura, variação de temperatura. E você tem o calor do tipo latente. A temperatura não varia. A temperatura ela é constante. Constante. Tá certo? Então, é o calor que a gente chama de latente. A gente não viu o calor latente na aula de hoje. A gente só estudou o calor sensível. O calor sensível, a gente tem o seguinte. Calor sensível. A gente tem a equação. Deixa eu puxar aqui uma seta de outra cor. Você tem a equação fundamental da calorimetria. Que é esta daqui. Onde esta equação diz que o calor sensível, ou seja, eu só posso usar essa equação quando a questão estiver tratando de calor sensível. O calor sensível, ele depende da massa da substância, depende do calor específico e depende da variação de temperatura. Tá? A gente aprendeu essa equação. E a gente tem uma outra, que é a equação da capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Tá certo? Então, basicamente, essas duas que eu diria para vocês são as mais importantes que vão aparecer aí para vocês, tá? Essa daqui de cima e essa daqui de baixo. Apareceu uma lá, que era essa daqui. Bem, ela não aparece tanto, mas não custa nada também anotar, né? Então, as principais são essa aqui e essa daqui. Tudo bem? Bora só fazer uma diferença aqui também entre capacidade térmica e calor específico. Porque você tem a capacidade térmica, o C maiúsculo, que é diferente de calor específico, que é o C minúsculo. Capacidade térmica, ela mede a quantidade de calor que o corpo, em geral, recebe para variar 1 grau. E o calor específico, ele mede a mesma coisa que o calor, que a capacidade térmica, só que para cada grama da substância. Então, aqui você tem o corpo, né, em geral, o corpo aqui, e aqui você tem cada grama da substância. Então, essa é a diferença. Aqui mede para o corpo todo, capacidade térmica, e o calor específico mede para cada pedacinho dele. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fechar aqui e vou disponibilizar o slide para vocês.